E eu lembro que nas vezes que eu estava lá, debaixo d'água, trabalhando até tarde, o meu consultor, que era o meu chefe, também estava, o gerente, que era o nosso chefe, também estava, e o sócio também estava lá com a gente. Então era de fato uma sensação assim, de one team, sabe? Tá todo mundo no mesmo barco remando junto para resolver esse problema. Bom, eu sou Eduardo Santos, sou original de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Hoje tenho 29 anos e sou associate de Private Equity aqui na GP Investimentos. A GP é uma casa de investimento em Private Equity que tem mais de 30 anos no Brasil. A gente já teve algumas marcas icônicas no portfólio, por exemplo, a Centauro. E hoje a gente trabalha tanto com Private Equity quanto Venture Capital. Né? Então, Private Equity são investimentos em companhias de capital privado, ou seja, que não são listadas na bolsa, e que a gente faz um investimento grande, geralmente para comprar o controle da companhia, fazer algum tipo de turnaround operacional, e aí ou ficar com ela no nosso portfólio, gerando resultado para a gente, ou fazendo uma saída, vendendo ela para algum investidor financeiro estratégico. E no braço de Venture Capital, são nossos investimentos em startups, empresas, né, de tecnologia, com alto potencial de crescimento, em que a gente busca empresas que já têm o product market fit, ou seja, já tem o produto testado e provado no mercado. Então são empresas um pouco menores, mas com uma atração de crescimento muito grande, com muita tecnologia embarcada, com um time com ambição grande, e a gente faz investimentos menores, a gente não compra o controle, como uma participação minoritária, e de fato busca uma parceria com o management, com o time de fundadores, com a gestão, para eles tocarem a empresa e a gente ajudar como possível. A gente acaba fazendo mais investimentos de tecnologia assim, no Brasil e fora. A gente tem investimento nos Estados Unidos e na Inglaterra. Nossa, que interessante. Então a GP, ela cuida dessas duas áreas, tipo, toda a operação dela se situa em torno dessas duas áreas, é isso? É isso. Private Equity tradicional e Venture Capital. E você está no Private Equity? Eu estou em ambos. Você está em ambos? Aqui, a nossa mesa de investimento, praticamente todos os analistas, associates, até os diretores, dedicam parte do tempo para os dois negócios. Eles consomem tempos diferentes dependendo do momento da empresa, dependendo da oportunidade. Mas é interessante ver esse contraste, que às vezes chegar uma empresa muito grande, mais estabelecida, tradicional, ou uma startup inovadora com poucas pessoas querendo revolucionar algum mercado. A gente acaba dividindo a nossa energia entre essas duas coisas, acho que acaba sendo complementar do ponto de vista de entendimento do que está acontecendo no mercado. E tem algum desses mundos que você se identifica mais, assim, que te atrai? Acho que não necessariamente. Tem oportunidades específicas dentro de cada um deles que me atraem mais. Assim, depende muito do caso a caso. Entendi. Você sente que tem um perfil de uma pessoa que trabalha com isso? Então, uma pessoa profissional que trabalha com Venture Capital. Tem um perfil claro, assim, de características que deveria ter, ou habilidades, ou, sei, soft skills, hard skills, assim? Se você pensar assim na divisão tradicional desses dois, existe sim uma diferença de perfil. Tradicionalmente, o mundo de private equity ele exige um entendimento mais financeiro do negócio. Como já são empresas maiores que estão dando resultado, a estruturação do negócio, as projeções de fluxo de caixa, o seu exercício de valuation, a sua modelagem são muito relevantes. Em um mundo de venture capital, enquanto as empresas ainda estão crescendo, muitas ainda nem têm resultado, você precisa ser capaz de avaliar e decidir fazer aquele investimento com base em outros critérios que não o resultado que aquela empresa está gerando no momento. Então você precisa ter um entendimento muito bom do produto que eles estão fazendo, de quem são os clientes, qual é o perfil do cliente, de quem é o management, quais são as competências do management, por que eles são as melhores pessoas para ter aquele negócio. Então, se a gente fosse obrigado a dividir as coisas, o mundo de private equity exige um pouco mais de hard skills, o mundo de venture capital exige um pouco mais de entendimento do mundo, de fatores qualitativos e de soft skills. No limite, os dois negócios são negócios de relacionamento. No final das contas, você está fazendo uma parceria com alguma empresa ou pessoa, ou um grupo de pessoas e de investidores. Você precisa confiar naquelas pessoas que você está interagindo. Então, assim, o comum entre eles é esse relacionamento com as pessoas, é você conseguir confiar e passar confiança, mas em termos de avaliação de investimentos, permite que você faça análises financeiras profundas, o outro, raramente.
E essas análises que envolvem ambos os mundos é algo que você assim, sente que exige muitos conhecimentos técnicos. Então, assim, uma pessoa que, por exemplo, faz economia provavelmente se sente preparada para lidar com todos esses índices e taxas e indicadores que você pode avaliar uma empresa. Mas uma pessoa que está fazendo outro curso, como assim, um curso mais amplo, então administração, engenharia, essa pessoa também tem essa base já da faculdade ou é algo que você aprende no seu dia a dia? Eu acho que, assim, cada vez menos a escolha acadêmica do curso faz diferença nas habilidades que você vai ter quando você vai, de fato, para o mundo profissional. Acho que tanto um economista, quanto um administrador, quanto um engenheiro, quanto um advogado, médico ou psicólogo serão igualmente capazes de desenvolver as habilidades que a gente precisa para conseguir julgar e criticar um investimento com critério. No final das contas, tem mais valor na hora de julgar investimento é o entendimento da vida. Enfim, é a sua experiência de vida, o quanto você consegue trazer das suas vivências, poxa, como pessoa, como aluno, como filho, como colegas, e trazer essa experiência para interpretar o que aquelas empresas, o que aquelas pessoas estão trazendo de oportunidade de negócio. Então, assim, ser economista ou ser administrador pode te ajudar a estar mais preparado na largada? Pode, porque você vai ter contato com isso desde o começo da faculdade. Algum desses cursos é pré-requisito para ser um investidor? Não necessariamente. Não necessariamente. No fundo, então, você sente que não depende mais do curso, né? Assim, é muito uma coisa que você, quando chega na empresa, ela tem uma onboarding dela, ela te prepara e você vai aprendendo um pouco, assim, das experiências que você tem lá. Vamos lá. Não é exatamente isso. Quando eu digo que não depende do curso, é porque o mundo está tão dinâmico. Entre o momento que você entra na faculdade e o momento que você sai, várias das coisas que você estudou já ficaram obsoletas. Então, o que vai te diferenciar no longo prazo é a capacidade de continuar aprendendo. Então, você acabar virando uma pessoa autodidata, que consegue, poxa, para cada oportunidade, para cada problema que você encontrar no mundo profissional, você encontrar um caminho ou encontrar as pessoas que vão te ajudar a resolver ele. Não quer dizer que as empresas, depois do mundo de trabalho, vão te dar a formação que você precisa para ser bem-sucedido naquele trabalho. Muito pelo contrário. Quer dizer que você proativamente consegue buscar o que aquela empresa está querendo, apesar da sua formação acadêmica. Então, você consegue buscar, poxa, em contatos, em blogs, em podcasts, como o seu, em vídeos, em cursos separados. A quantidade de informação hoje é tão abundante que você consegue fazer a sua própria formação, a sua própria especialização muito além, talvez melhor do que a própria formação acadêmica te dá. A formação acadêmica vai te dar a base. Ela vai te ensinar a estudar, vai te ensinar a aprender, te ensinar a se relacionar. Mas, para mim, isso é agnóstico ao curso. E do ponto de vista, assim, você está trabalhando hoje no mercado financeiro. Eu queria saber qual curso você fez de faculdade, assim, como foi esse feito para você? Eu fiz engenharia de produção na Unicamp. A transição para o mercado financeiro no começo foi difícil, porque o que a gente aprende na faculdade de engenharia de produção não é muito voltado para o que se é exigido no mercado financeiro e acho que no mercado de trabalho em geral. Acho que poucos dos meus colegas que foram para tecnologia, ou para consultoria, ou para mercado financeiro, falam, nossa, aquela matéria foi fundamental para o meu trabalho. Não vi nenhum ainda. O que a engenharia te prepara bem, no meu caso me preparou bem, te ajuda a aprender a resolver problema. Te ajuda a encarar um problema difícil, não ficar com medo dele, buscar as soluções, buscar as fontes, colocar o tempo, a energia, o raciocínio e saber que você vai sair do outro lado de alguma maneira. Então, o que a engenharia dá é esse hardware, essa confiança em que você tem a capacidade de resolver problemas. Agora, as habilidades que eu precisei quando eu fui para o meu primeiro estágio aqui no Brasil, foi lá em Equity Research, no Credit Suisse, que a gente fazia a avaliação de companhias públicas. Basicamente, a gente dava a recomendação do preço da ação para várias companhias públicas. Não tinha nada do que eu tinha estudado na faculdade especificamente me preparou para aquilo. Mas a gente sabia fazer contas, sabia como o mundo funcionava e, com o tempo, assim, a cada trabalho vai ter especificidades que você fez antes de ser preparado. Você aprende na hora. Entendi. Mas você sente que para conseguir esse primeiro emprego, por exemplo, na Credit, que é uma empresa super renomada hoje em dia no mercado financeiro,
Teve coisas que você fez na faculdade que te ajudaram a conseguir esse emprego? Ou você meio que prestou um milhão de processo de estágio e acabou de passar, assim? Totalmente, cara. Se você pensar do lado da empresa, né, eles têm vários filtros para tentar levar, as melhores pessoas lá para dentro. Um dos filtros são as universidades que você está prestando. Então, está em uma universidade que é foco de contratação deles, poxa, tem São Paulo, USP, Unicamp, Unesp, GV, INSPER, Mackenzie, que são as faculdades que essas empresas acabam contratando, é a primeira porta de entrada. Mas se você olhar para o lado da sua sala de aula, você vai ver que tem centenas de pessoas na mesma faculdade que você. E para a empresa diferenciar entre essas várias pessoas que de fora parecem iguais, tem que garantir que ao longo dessa experiência, né, no meu caso, que a gente se expõe a projetos e experiências específicas que dão algum conhecimento diferencial e que a empresa vai reconhecer. No meu caso, participei de várias iniciativas ao longo da faculdade e me diferenciaram. Acho que o que mais me marcou foi participar da empresa Júnior. Na época eu era na Integra, de consultoria de gestão lá de Limeira. Esse foi uma experiência sensacional de gestão de projetos, Ajudei levemente a turma da ESEC a organizar alguns projetos lá. Ajudei a turma da Liga do Mercado Financeiro a organizar alguns projetos lá. E, dentro da faculdade, escolher matérias em temas como na iniciação científica, por exemplo, que são ligeiramente relacionados ao que você quer fazer lá na frente. Então, no meu caso, foi organizações estudantis extracurriculares, projetos de pesquisa por conta própria e o meu interesse, para poder ter uma conversa minimamente educada com a pessoa que estava do outro lado. Você já sabia que queria ir para o mercado financeiro ou estava naquela dúvida existencial de consultoria, mercado financeiro? Eu tive vários momentos. Eu entrei na faculdade de engenharia de produção porque eu queria trabalhar em consultoria, porque o meu pai fez engenharia de produção e tinha uma consultoria. Então eu entrei 100% focado em consultoria. E quando você vai estudando, conhecendo o mundo, conhecendo o mercado, você vê que tem várias outras coisas super interessantes. Poxa, tem um mundo de tecnologia, tem o mercado financeiro, todos eles têm pessoas interessantes, inteligentes, com uma carreira legal, fazendo coisas legais, para onde a gente tem que ir. E aí, no meu caso, eu pensei, poxa, eu vou experimentar. Eu vou fazer estágios, vou usar a experiência do estágio para testar essas coisas. Então, na época que eu estava prestando estágio, eu prestei consultoria, prestei mercado financeiro e tecnologia. E o PND foi a primeira oportunidade que saiu o resultado. Achei a empresa super bacana, a posição bacana, tinha gostado do time que eu tinha conversado lá. E encarei e falei, deixa os outros em backlog de coisas para fazer depois. Entendi, mas uma coisa que eu sinto que quando a gente está na faculdade, a gente tem muito medo é não ser aceito nos processos seletivos. Então, acho que todo mundo tem a vontade de experimentar e ver o que se identifica, mas poucas são as pessoas que conseguem realmente passar nesses processos, que às vezes são super concorridos, principalmente consultoria, bancos de investimento, etc. e tal. Você sente que assim, tem alguma recomendação que você poderia dar pensando nas pessoas que querem prestar esses processos super concorridos? Com certeza. Para mim tem duas dimensões aqui. Uma em qualquer processo seletivo vai ter uma variabilidade grande. Então, às vezes, vão ter pessoas menos preparadas que vão entrar e vão ter pessoas mais preparadas que não vão entrar. E a vida é assim, isso acontece em N coisas. Sabendo disso, o que eu diria é não se desanimar em tomar negativas, é normal, faz parte do processo. E é um jogo de números, no final das contas. Você precisa se expor ao maior número de chances possível para ter a maior chance possível de pelo menos uma delas ser positiva. Então, essa é uma visão de existe aleatoriedade, tem algumas coisas que estão fora do seu controle e você precisa se expor ao maior número de eventos possível para poder ter algum bem sucedido. O outro lado o que está no seu controle que você pode fazer para aumentar a sua chance de ser aprovado no processo seletivo. Aí tem N coisas que você pode fazer para se diferenciar. O pessoal, quando está contratando estagiário direto da faculdade, ele está procurando o quê? Um cara que é bom. Pô, seu CR é bom ou você só ficou indo para a festa durante a faculdade? Se o seu CR é ruim, você tem alguns projetos curriculares incríveis e para você, poxa, você não dedicou o seu tempo para estudar, você dedicou para alguma outra coisa muito legal que ainda me mostra que você é uma pessoa boa. Então, primeiro, é um cara dedicado a alguma coisa, academicamente ou outra. Segunda coisa você tem algum conhecimento específico ou entende de alguma indústria ou de alguma empresa que pode ser diretamente aplicado naquilo com base na sua experiência anterior? Tem gente que manja de alguns assuntos, alavanca isso. Terceira coisa
se preparar para a vaga específica. Tem gente que acha que o processo de estágio é, estou me preparando para estágio. Cara, cada empresa é uma empresa, cada vaga é uma vaga, cada função é uma função, cada time é um time. Na hora que você aplicar para uma vaga de uma empresa, você precisa estudar o que de fato é necessário para aquela vaga, quais são os pré-requisitos, quais são as habilidades, o que a empresa faz, quais são as notícias recentes que saíram da empresa, como que eles ganham dinheiro, aonde que aquela vaga se conecta com o grand scheme of things ou com o resto do negócio da empresa. Assim, você precisa fazer o dever de casa de entender como que você entra naquela engrenagem, como que você colabora com aquilo, o que é esperado de você. Entender a vaga é fundamental. Então você precisa, provar que é bom e dedicado com notas ou projetos, você precisa mostrar que você fez o dever de casa com a empresa, e você precisa mostrar que você é uma pessoa que está aberta. Assim, nenhuma empresa espera que o estagiário chegue lá rodando, trabalhando, resolvendo os problemas dele. Eles querem uma pessoa que esteja disposta a aprender, que mostre potencial, mas que seja maleável, que tenha um fit, tenha um match bom na conversa, que saiba falar, que conheça o mundo, que entenda, que seja assim, uma pessoa que eles ficam felizes de estar do lado. No processo seletivo da BEM, eu fui avaliador de algumas pessoas lá, e tinha uma pergunta que a gente fazia no final, que era assim: se eu ficar preso 3 horas no aeroporto com essa pessoa, eu vou ficar feliz de estar com ela ou não? Porque isso acontece em consultoria. Você faz vários projetos fora, acaba ficando preso várias horas com a pessoa no aeroporto. Então, no final das contas, é isso. Assim, você vai tomar negativa, cara, é inevitável, não se abale, melhore suas chances o máximo possível. Se a vaga exige algum requisito técnico, alguma certificação, faça. Se ela exige o conhecimento de alguma língua, tenha conhecimento. Conhecimento de alguma tecnologia, tenha. Mostra que tudo que você fez na vida antes, você fez bem feito. Você se dedicou para o vestibular, passou numa faculdade boa. Foi na faculdade, tirou notas boas, fez projetos bons, fez uma IC que deu certo. E focar nas coisas que você se dedicou e deram resultado. No final das contas, eles querem ver gente que tem potencial para ser bem-sucedido dentro da empresa, é gente que já demonstrou ter sido bem-sucedido em outras coisas que fez da vida. Entendi. Então você passou nesse processo para e aí depois você comentou que você avaliou o processo na BEM, né? Então você fez essa transição de carreira. Isso mesmo me confundiu um pouco aqui. Vamos lá, como que foi essa história? Eu fiz o estágio no Credit Suisse no meu último ano de faculdade. Então, já tinha retornado para o Brasil, no intercâmbio. Estava com poucas matérias na faculdade e passei no processo seletivo do Credit Suisse. Passei 10 meses lá no Credit, no time de Equity Research deles, que é o time que faz recomendação de compra ou venda de ações, que precisa conhecer bem o setor para conversar com os investidores, fazendo muito valuation, planilhas e tal. E essa foi uma experiência transformadora, assim, porque foi o meu primeiro contato com como o mundo real funciona. Uma vez que você está dentro de um banco de investimento, avaliando empresas grandes, listadas, os investidores institucionais estão decidindo colocar dinheiro ou não. É uma responsabilidade muito maior do que eu tinha visto na faculdade até então. E os times são pequenos, né? No nosso time tinha uma VP, uma Vice President, um Associate e eu. Eram 3 pessoas olhando para um setor. A recomendação que saísse daquele time de 3 pessoas era o que ia para o mundo de investimentos, com a opinião do Credit Suisse. Então eu nunca tinha lidado com uma experiência tão grande. Claro que no caso o Associate na época e a VP eram quem tinha o grosso, mas eu me sentia igualmente responsável pelo que estava acontecendo lá. Foi uma mudança de paradigma na minha vida, assim, porque lá você vê realmente como o mundo funciona, como a movimentação do dinheiro, a movimentação da alocação de capital no mundo funciona, e como que as empresas, e consequentemente as pessoas, os governos, tomam decisão olhando o retorno que aquilo pode ter, aquele investimento. Para mim foi uma experiência transformacional. Do ponto de vista de habilidade, eu tive que aprender um monte de coisa que eu não tinha a menor ideia de como fazia antes. Tipo, na faculdade eu não aprendi a mexer no Excel. E lá a nossa ferramenta de trabalho número, já uma ferramenta de trabalho obsoleta, era o Excel. Eu precisei aprender a mexer no Excel. Na faculdade eu não tinha aprendido a ler um DRE, um balanço, um fluxo de caixa combinados de uma empresa. E a nossa ferramenta de trabalho lá era o DRE, fluxo de caixa, balanço das empresas. A gente precisava aprender a não só ler, interpretar, como construir, modelar e fazer projeções e tomar decisões com base naquilo. Eu não conhecia absolutamente nada do setor de real estate.
era o setor que eu descobri. Então, com muita paciência, lá o associate foi me ensinando a mexer no Excel, a fazer evaluation, a conhecer o setor. E mais do que isso, eu comecei a aprender a ter aquela disciplina de trabalho, que é uma coisa que a gente também não está acostumado na faculdade. Né? Na faculdade a gente é muito bom no nosso horário, faz as coisas quando quiser ou puder e tem essa flexibilidade. Quando você está trabalhando, as pessoas têm expectativa com relação ao que você vai fazer, isso muda um pouco. Então, ser pontual, ser profissional, conseguir pedir ajuda para alguém de maneira que a pessoa vai ter vontade de te ajudar, conseguir ajudar pessoas do seu lado. Tudo isso eu fui aprendendo ali no Credit Suisse. Assim, foi uma escola incrível para mim. A transição que você contou também veio do seguinte, nem de outros motivos, do seguinte ponto. No mundo de equity research, você acaba cobrindo um setor e virando um especialista naquele setor. Todo trimestre as companhias soltam resultado, então empresas listadas, a gente cobriu empresas públicas, como por exemplo, Cirela, Iguatemi, BR Malls, eu cobria, né, shoppings. Todo trimestre as empresas soltam um resultado, como foi a performance financeira, como foi a performance operacional. A gente precisa ler e escrever a nossa opinião sobre aquilo, dizendo, poxa, não vai entender, não, vai melhorar a ação do dia, subir, vai cair e tal. Por tais sentido. Esse ciclo se repete. Cada 3 meses, as mesmas empresas soltam os mesmos resultados, a gente fala as mesmas coisas, com poucas mudanças. Ao longo de um ano, quando você está aprendendo isso, super interessante. Você está criando conhecimento, você está conhecendo o setor, você está conhecendo gente, nota 10. No segundo ano, você está finalmente virando especialista naquilo, você começa a ser ouvido por algumas pessoas, legal ainda. Fazer isso para a vida inteira é uma coisa que eu não tinha essa vontade. Eu tinha um pouco de curiosidade para saber se eu gostava de outros setores, outros projetos, outros segmentos, outra função. E uma das alternativas que eu pensei para experimentar essa variedade maior de setores foi trabalhar em consultoria. Na mesma época que eu tinha prestado o processo seletivo para o Credi, eu tinha prestado o processo seletivo para a BEM. Quando eu passei no Credi, eu liguei para a BEM e falei, desculpa, aceitei outra oferta, não vou e tal. Isso não tá bom, você quer que a gente guarde a sua candidatura para o ano que vem? Tem isso? Teve. Eu falei, lógico. Um ano depois a BEM me ligou. No momento que eu estava tendo esse dilema, eu falei, Eduardo, você quer retomar a sua candidatura para o nosso processo seletivo e tal? Eu falei, quero. Gente. E aí fiz 3 entrevistas em uma semana com eles, fui aprovado. E aí tive esse momento de tomar a decisão de, poxa, continuar lá no Credit Suisse ou ir para a consultoria. Tinha uma outra variável nessa decisão também, mas acabei indo para a consultoria justamente por essa missão de conhecer funções, trabalhos diferentes, setores diferentes e um jeito diferente de trabalhar e interagir com o mundo. Você sentia que não valia a pena só fazer uma transição diária dentro do Reddit? Você queria mudar totalmente e sentir que isso ia te proporcionar uma experiência mais diversa, assim, mais plural ou não? Na época foi um pouco relacionado às oportunidades que tinha. Explorar opções dentro do Credit Suisse na época não tinha nenhuma vaga aberta na época que me interessava. Consultoria já era uma coisa que eu tinha curiosidade há muito tempo. Como eu disse, eu entrei na faculdade de administração porque eu queria fazer consultoria. Então eu já estava inclinado a experimentar isso. Então não foi um tema que eu tentei resolver internamente no Credi. Eu falei, poxa, chegou a oportunidade de eu experimentar o que eu queria experimentar originalmente. E na consultoria você sente que mudou totalmente tudo que você conhecia antes. Assim, como foi essa nova perspectiva? O que mudou? Cara, na consultoria abriu-se novamente um novo mundo. Né? No Credi abriu um novo mundo, na consultoria abriu-se outro mundo. Assim. Lá na BEM, o primeiro projeto que eu peguei era um projeto de uma fusão de 2 grandes empresas industriais que estavam se fundindo. Era um projeto que fazia todo o plano de sinergia dessas 2 companhias. A gente olhava a sinergia de, de redução de custos em compra de matéria-prima, em roteirização de tráfego, em pessoal, em áreas de suporte, em vendas, sinergias de preço entre os produtos, enfim, em áreas de sinergia. Então, eu saí de um mundo que era uma equipe de 3 pessoas para um projeto de consultoria, que era um projeto que tinham 15 consultores além de mim envolvidos, em 2 empresas que juntas tinham 20 mil funcionários.
Então, né, eu saí de uma pequena célula para um mundo. Assim, esse foi o meu projeto número 1 lá na BEM. E depois desse vieram vários outros temas. Uhum. Você sente que, assim, quando você entrou nesse mundo da consultoria, outra parte da sua persona, né, profissional foi requerida? Então, tipo, antes você estava lidando com o mercado financeiro e com DRE, com balanço patrimonial e todos esses indicadores, e aí você foi para a consultoria e tipo, um mundo totalmente diferente. Outra parte de você foi exigida ou, no fundo, você estava usando as mesmas habilidades, tipo, de comunicação e de saber, no fundo, às vezes, as ferramentas, ou não? Tipo, foi uma mudança total, assim. A mudança de mercado financeiro para a consultoria foi uma mudança grande. Assim. Porque o trabalho, pelo menos na área que eu estava lá no mercado financeiro, era um trabalho muito mais individualizado e muito mais intelectual no sentido de a gente estudava, interpretava, produzia algum conhecimento, comunicava aquilo para o mercado. Então era um trabalho que dependia pouco de outras pessoas, pelo menos na função que eu estava como estagiário lá na época. Acho que conforme você subia, o relacionamento era mais exigido, mas é um trabalho individual. Em consultoria, o trabalho precisa ser muito mais colaborativo e com muito mais interação. Tanto no time de consultores, então entre o time de projeto, quanto dos consultores para com os clientes. Então isso foi a primeira mudança assim, que eu percebi. Que eu precisava usar o meu time. Eu precisava pedir ajuda do meu gerente, eu precisava usar a ajuda dos meus pares, eu precisava disparar um e-mail para a empresa inteira para perguntar se alguém já tinha resolvido algum problema parecido. Eu precisava buscar um expert em outro país que sabia daquilo para conseguir ajudar a gente no projeto. Então, assim, de um dia para o outro, com essa transição, eu me vi precisando acessar muito mais pessoas para conseguir entregar o meu trabalho. Enquanto em um trabalho eu consegui entregar individualmente, nesse eu era incapaz de entregar individualmente. Eu precisava de todas essas pessoas me alimentando, me ajudando a ser bem sucedido naquilo. E também com o cliente. Precisava da ajuda do cliente, eu precisava interagir com ele, precisava pedir informação, pedir dado, pedir para me explicar como as coisas funcionavam, dependendo do projeto. Então, do ponto de vista de interações, outro mundo. Além disso, uma diferença de escopo de trabalho enorme. Porque os projetos de consultoria não só eles são para indústrias diferentes, como ele tem escopo, ou seja, ele está se propondo a resolver problemas diferentes dentro daquela indústria. Pode ser um problema de satisfação do cliente, de aumento de vendas, de reprecificação, de redução de custos, de implementação de metodologia ágil, de desenvolvimento de programa de fidelidade, de redefinição de portfólio. Cada uma dessas coisas é um projeto que exige habilidades completamente diferentes. Você fazer uma transformação ágil na empresa é totalmente diferente de você fazer o pricing dela. Então, né, não só equipes diferentes, como comecei a precisar acessar habilidades de comunicar uma análise qualitativamente, comunicar uma análise quantitativamente, de ajudar o cliente a tomar decisão com informações desestruturadas e variadas, coisa que no mercado financeiro era menos frequente. Mas é uma coisa que sempre me puxou muito da consultoria, assim, falando com os consultores, pessoas até que estão trabalhando no mercado, uma sensação de que você trabalha e se dedica, e explora setores e propõe uma solução super bacana, uma colaboração enorme entre diferentes pessoas, né, no mundo inteiro às vezes, e no fundo o cliente ele pode pegar o seu trabalho, arquivar num docs aí, numa gaveta da vida e ele não vai ter servido de nada. Existe essa sensação, assim, de que às vezes você ralou, mas no fundo isso não vai servir para ninguém? Totalmente, cara, existe e acontece. Mas isso é uma falha da consultoria de deixar isso acontecer, porque isso vai acontecer em dois casos. Assim, ou se o projeto não foi entregue com uma qualidade esperada, que, poxa, é raro, mas acontece, ou se a empresa tiver tentado vender um projeto por alguma ambição comercial que não precisava ser feito e não era uma coisa que o cliente precisava. Então, assim, esses casos acontecem? Acontecem. Mas é a função, poxa, do sócio que tem um relacionamento, da equipe de consultoria, antes de iniciar o projeto com o cliente, combinar qual vai ser entregado, por que aquilo é importante para a empresa, como que a consultoria pode ajudar, e combinar um escopo de trabalho que seja útil para o cliente. Então, assim, no final das contas, poxa, o consultor, o time de consultoria,
ele é um advisor, ele é um conselheiro do cliente. Ele precisa ser uma pessoa em quem o cliente confia e vai ouvir as recomendações. Se essa relação de confiança não existe, a chance do projeto ir para frente e de fato ser implementada e dar resultado é mais baixa. Então, assim, o primeiro ponto da consultoria é criar essa relação de confiança com o cliente. Ele saber que a gente pode ajudar, a gente ter autoconsciência de onde a gente consegue ajudar ou não, e engajar em um projeto que seja um entendimento mútuo que vai ser benéfico para o cliente. Isso é muito responsabilidade da consultoria na hora de definir o escopo do projeto, definir quais desafios a gente vai pegar e quais não vai fazer sentido a gente pegar. Isso número 1, na hora de definir. E na hora de entregar o projeto, a gente lá na BEM falava muito de results, not reports. No final das contas, o resultado do projeto ele não tem que ser medido em, poxa, está aqui um livro com as nossas recomendações. A gente se esforçava muito para trabalhar junto com os clientes para transformar os processos deles de acordo com o que a gente estava sugerindo na estratégia. É claro que tem vários escopos de projetos, tem escopos que são puramente de estratégia, mas a gente se esforçava muito para criar relacionamento com os stakeholders ou com as pessoas responsáveis pela implementação daquilo, para que eles estivessem totalmente alinhados com o que estava sendo recomendado, para que eles assinassem embaixo que aquilo era de fato interessante ser implementado, ou para que eles discordassem a tempo da gente reconstruir, refazer, construir uma visão juntos, que aí sim eles fossem executar. Então, tem um trabalho muito grande de alinhamento com o pessoal para eles concordarem que o que a gente está recomendando tem que ser feito, para eles virem lá e fazer. Já aconteceu de participar de projetos que não vão para frente? Sim, mas a gente faz, tudo está dentro do possível para não deixar isso acontecer. Combinando bem, depois trabalhando bem para entregar um projeto inteligente bem feito, depois alinhando com o cliente que, fazer esse handover da responsabilidade da continuidade daquilo para a empresa. Você ficou quanto tempo lá na BEM? Assim? Eu fiquei 4 anos lá. 4 anos. E aí, assim, você teve um crescimento considerável, assim, ou essas empresas são menos flexíveis? Cara, as consultorias estratégicas, né, você pensar as grandes consultorias estratégicas, a IBM, BCG, McKinsey, A.T. Kearney, elas são feitas de uma maneira que você está sempre evoluindo. A carreira natural lá é uma carreira acelerada, como se tivesse uma escadinha e se você faz o que é esperado, você vai sempre evoluindo. Então, nesses meus 4 anos lá na BEM, já teria sido uma carreira super acelerada normalmente, mas eu esforcei mais para ela ser um pouco ainda mais acelerada. Então, eu entrei lá como Associate Consultant, que é o equivalente a analista, cargo de entrada, e saí de lá como gerente para fazer o meu MBA. O que é interessante dessas consultorias é que elas têm uma cultura de performance e de construção, de feedback, de ajudar você a evoluir profissionalmente. Em cada cargo que você entra lá, existe muito claro uma série de coisas do que é esperado de você. O que é esperado de você em termos de resolução de problemas, o que é esperado de você em termos de relacionamento com os clientes, o que é esperado de você em termos de relacionamento com os times. E aquilo sempre te desafia a ser melhor, porque você sempre vê uma lista enorme de coisas que são esperadas e sempre tem alguma coisa para melhorar. O seu gerente está te ajudando a endereçar aquelas coisas e os seus pares estão te ajudando a endereçar aquelas coisas. E a sua promoção em cada ano e o seu bônus em cada ano são função de quão bem você reagiu àquilo que é esperado de você. Então, existe uma máquina para te ajudar a se desenvolver e te ajudar a evoluir. E a carreira de consultoria é super acelerada. Assim. Se você olhar a progressão, tem vários sites aí, Glassdoor da vida, Consulting Vault, que mostram como é a progressão, tanto de responsabilidade quanto de remuneração do pessoal. E aí eu queria saber, tipo assim, você entrou como uma analista da vida, e aí como funciona essa progressão, assim? Então, à medida que você foi evoluindo, quais responsabilidades você foi assumindo, quais desafios você foi enfrentando? Legal. Lá em consultoria, geralmente você entra como analista, né, e a cada 1 ou 2 anos existe uma promoção, um aumento de responsabilidades, aumento de expectativa, aumento de salário e tal. Quase todas as consultorias elas seguem um modelo de up or out. Então, assim, o esperado é que você seja promovido no final do ano. E
se você não for promovido é porque provavelmente você vai ser demitido. Então, de cada turma, geralmente vai 80% segue, 85% segue, e 15% saem, ou por vontade própria, ou porque de fato são desligados da empresa por performance. Então, você está sendo sempre obrigado a evoluir. As responsabilidades vão aumentando de maneira interessante. Quando você é analista, você é muito responsável por uma frente de trabalho. Então, você tem um escopo muito bem definido, o seu gerente vai delegar e te ajudar a resolver, e você é responsável por, fazer as análises daquilo, dar as principais conclusões das suas análises para um superior. Quando você vira um analista sênior, né, depois de 1 ou 2 anos, você começa a ser um pouco mais o dono da resposta daquela frente. Então, nem só você faz análise, como você interpreta e recomenda. E você começa a interagir um pouco mais com o cliente. Então, um analista sênior, ele já consegue ser o dono de alguns relacionamentos com a gerência média, com alguns coordenadores do cliente, e começa a ser visto um pouco mais como a cara da empresa. Depois de 3 anos, quando você vira, que lá na BEM a gente chamava de consultor, em algumas outras empresas são associate, você começa a ser o dono da resposta para um problema. Então, dentro de um projeto, existe um problema grande ou alguma coisa que a empresa se propôs a resolver, e você é o dono daquela resposta. Ou seja, você precisa não só decidir quais análises fazer, mapear quem são as pessoas que podem te ajudar, fazer as análises com, às vezes, a ajuda de algum analista, chegar às conclusões, fazer as recomendações e comunicar aquilo para o cliente. Então, se você pensar no escopo, né, o analista faz a análise e comunica resultado. O analista sênior faz a análise, comunica resultado e gerencia o relacionamento com o cliente. O consultor, ele decide quais análises fazer, garante que elas são feitas, interpreta os resultados, chega a uma solução, comunica para o cliente e mobiliza o cliente para executar ela. Então, o seu escopo vai expandindo. Quando você vira um gerente, que é o passo seguinte, você passa a ser responsável por um projeto inteiro. Então, não só você faz isso para um problema, como você faz isso para todos os problemas daquele projeto, ou todas as frentes de trabalho daquele projeto. E um gerente, na BEM, no caso, por exemplo, pode gerenciar times de 2 até 5 pessoas, dependendo da complexidade, já havia até times maiores do que isso. Você vai evoluindo em responsabilidade para com o cliente e para com o time. E você começa a virar responsável pelo desenvolvimento das pessoas que estão lá na sua equipe. Do mesmo jeito que te ajudaram quando você era um analista, você começa a ajudar as pessoas. Então, essa cultura de feedback, ajudar, desenvolvimento está muito presente lá. Isso é algo que te marcou muito, assim, eu queria saber qual foi a experiência que mais te marcou estando na consultoria? Cara, essa colaboração foi uma coisa que me marcou muito. Assim. Eu lembro que quando eu estava no banco de investimentos, era comum os analistas e associates ficarem trabalhando até mais tarde do que o pessoal. E quando eu cheguei na consultoria, uma coisa que me marcou muito foi, em determinado momento, um projeto que estava especialmente difícil. Teve algumas semanas que a gente estava precisando trabalhar até muito tarde, até de madrugada algumas vezes. E eu lembro que nas vezes que eu estava lá, debaixo d'água, trabalhando até tarde, o meu consultor, que era o meu chefe, também estava, o gerente, que era o nosso chefe, também estava, e o sócio também estava lá com a gente. Então era, de fato, uma sensação assim, de one team, sabe? Tá todo mundo no mesmo barco, remando junto para resolver esse problema. Esse projeto foi específico dessa integração que eu falei, que tinha um sócio, que é uma pessoa que eu admiro demais, o responsável por esse projeto, é um amigo até hoje, e ele estava lá na sala do time junto, sempre que precisava e quando precisava. Esse um dia foi uma coisa que me marcou, eu pensei, poxa, de fato, eu estou numa empresa que as pessoas estão remando junto. Isso é algo que te deu uma satisfação maior no sentido do equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal? Ou existe esse desequilíbrio que a gente fala, então, quando pensa em consultoria, quando pensa em mercado financeiro, isso é real, assim, a barra é muito pesada? É muito real, a barra é pesada. Querendo ou não, você passa a maior parte da sua vida no trabalho, depois que você começa a trabalhar, a maior parte das suas horas acordadas. E as pessoas que estão dividindo essas horas com você são muito importantes. E a cultura da empresa, que acaba orientando o comportamento dessas pessoas, é muito importante também. Então, lá na BEM, tem vários projetos que a gente trabalhava horas muito longas, mas eram horas menos doloridas, porque a gente gostava dos amigos que estavam lá junto com a gente. Cara, então, isso faz total diferença. Ajuda, sim, no equilíbrio entre o profissional e o pessoal e torna a vida mais interessante, mais leve.
Mas tem diferença entre as empresas? Então, você tem a McKinsey, você tem a Deloitte e tal. No fundo, é tudo areia do mesmo saco, no sentido de todas são muito boas, todas têm pessoas incríveis, oportunidades sensacionais, ou tem algumas diferenças, algumas nuances que você poderia saber antes de prestar o processo seletivo? Cara, entre essas empresas que você comentou, vai bem, McKinsey, BCG, Deloitte é um pouco diferente, porque ela é mais auditoria, mas entre as consultorias estratégicas, elas são muito mais parecidas do que diferentes. O escopo de trabalho é o mesmo, a organização de trabalho é a mesma, a hierarquia, a abrangência global delas é parecida. Dito isso, existem diferenças culturais. E eu acho que assim, não existe melhor ou pior. Existe aonde você vai se encaixar melhor, né, para o seu perfil. Então, a minha sugestão para quem está decidindo isso é conheça as pessoas. Durante o processo seletivo, você não está só sendo entrevistado, você também está formando a sua opinião sobre quem está te entrevistando. Então, se você tiver amigos, veteranos que passaram por lá, ou gente que você conhece, bate um papo, sai com eles, pergunta como é, para formar a sua opinião de qual cultura tem um maior fit com o seu perfil. Essas três são muito parecidas. Do mundo de consultoria para outras empresas, para o mercado financeiro, para a tecnologia, para a economia real em geral, é totalmente diferente. As empresas têm culturas muito diferentes, organizações de trabalho muito diferentes, ritmos muito diferentes. É outro universo. Consultoria é uma célula à parte, um jeito eficiente de trabalhar que apareceu e funciona. Mas dentro do seu crescimento também, então você fez toda a carreira bonitinha, virou gerente, né, que você comentou, e depois disso, o que aconteceu? Assim? Logo que eu fui promovido para gerente, eu fui fazer o meu MBA no exterior. Fui fazer MBA em Colômbia, lá em Nova York. O processo para isso foi... os anos na BEM foram demandantes. Assim, é uma carreira exigente. Eu tinha uma ambição maior, exigia ainda mais de mim. No meu quarto ano, foi 2020. Foi o ano de pandemia. E esse foi um ano especialmente exigente em termos de resiliência profissional, emocional, psicológica. Assim. A gente estava preso em casa por conta do lockdown, trabalhando em ritmo insano, porque a gente não sabia o que ia acontecer com a economia, os clientes não sabiam o que ia acontecer com a economia, demandavam demais da gente naquela incerteza em relação a, não sei se a economia vai existir. Se a economia existir, não sei se o meu cliente vai existir. Se o cliente vai existir, não sei se a consultoria vai existir. Não sei, assim, a gente, naqueles primeiros meses, uma pressão psicológica enorme. Isso traduziu uma carga enorme de trabalho. Além disso, com uma erosão do relacionamento social. A parte legal que eu falei da consultoria, que era você estar junto no mesmo barco com as pessoas, quando aquilo foi para o remoto, eu senti que se perdeu um pouco. Os relacionamentos pessoais ficaram mais transacionais e menos pessoais. Isso foi muito desgastante. E na época, eu pensei, fazer um MBA nesse momento pode ser bom por N motivos. Não só vou poder desenvolver uma série de habilidades interpessoais e de conhecimento de mundo que o MBA proporciona, como vou poder refletir sobre o que eu quero fazer da minha carreira no longo prazo, como vou poder dar um reset nesse ritmo de trabalho insano que eu venho tendo até então. Foi uma decisão conjunta com a minha esposa, que foi fazer o MBA junto comigo lá em Colômbia. A gente aplicou e fez o processo para estudar 2 anos lá nos Estados Unidos. E como foi o application? Assim, é realmente muito concorrido nesse sentido ou é como prestar um processo seletivo normal? O application para o MBA ele é bem desgastante. Assim, ele tem uma série de etapas, né? Você precisa fazer uma prova de raciocínio lógico, geralmente é o GMAT. A maioria das faculdades exige uma prova de proficiência na língua, como o TOEFL ou o IELTS. Você precisa escrever uma série de redações justificando o que você quer fazer, o que você quer aprender com isso, e por que você é um bom fit para aquela escola, o que você já fez de interessante que te prepara para aquela experiência. Você precisa buscar cartas de recomendação com seus chefes ou clientes que trabalharam com você, dão um aval de que você vai ser uma boa adição para aquela escola. E conforme você vai passando nessas etapas, no final você tem uma entrevista. Então, todo esse processo de fazer a prova de lógica, fazer a prova da língua, escrever as redações, preparar para a entrevista, pegar as cartas de recomendação, é um processo longo e desgastante. Assim, exige uma dedicação de energia.
para fazer isso. Lógico que dependendo de onde você começa, em termos da sua nota na prova, da sua proficiência de língua, pode ser mais ou menos desgastante, mas ainda assim exige tempo, exige energia e precisa se dedicar para fazer acontecer. Eu usei um consultor de MBA, a maioria dos meus colegas que prestaram também usaram. Para quem pensar em fazer isso eventualmente, acho que vale a pena fazer, porque ajuda sim. Por fora, assim, então, no privado existe consultores de MBA. Existem pessoas que são especialistas em te ajudar a montar o seu application para o MBA. E faz total diferença. Faz total diferença. Porque o que eles vão conseguir te trazer são exemplos de outros que deram certo, exemplos de entrevistas que funcionam, exemplos de estruturas que funcionam. Então você não precisa, criar tudo do zero. Você consegue ver o que foram casos de sucesso e adaptar o seu caso a um formato que foi provado que funciona. Então ajuda totalmente. E do seu MBA lá em Colômbia, assim, como que é fazer MBA? O que você estava fazendo lá essencialmente que era diferente do que você tinha feito sua vida inteira? Cara, o MBA é uma experiência, assim, completamente transformadora. Porque você chega lá com o propósito de estudar business, né? Um Master in Business Administration. Só que as escolas hoje, elas são muito diversas. Quando você chega no MBA, chega em uma turma de 700 pessoas. 700? São 10 turmas de 70 entrando por ano por escola, para as escolas dele. Chega naquela turma de 700 pessoas, são 700 pessoas de 50 países diferentes. E tem gente de todos os países da América Latina, tem gente dos Estados Unidos, tem gente de todos os países da Europa, tem gente de vários países da África, tem gente de vários países da Ásia, Índia, China, Japão, Coreia. E de repente, está todo mundo interagindo no mesmo lugar. Todo mundo abandonou suas vidas profissionais, algumas pessoas deixando a família, e estão lá para se dedicar para aquela experiência de aprimoramento profissional. Então você chega lá num ambiente riquíssimo de backgrounds, né? As pessoas vêm dos backgrounds mais diversos. Na minha sala de MBA tinha cantor de ópera, tinha atleta olímpico profissional que tinha competido em Tóquio, tinha militares do exército, tinha investidores, empreendedores, consultores. Então não é restrito a um nicho, tipo o mercado corporativo? Não é restrito a um nicho do mercado corporativo. Eles buscam gente com background diverso. O que tem em comum é pessoas que fazem tudo que fazem bem feito. Isso é o comum. Você chega assim nesse caldo de culturas e experiências e tu abre a sua cabeça de uma maneira fora do comum. Assim. Tem vários sotaques, vários jeitos de ver o mundo. Esse é o primeiro choque. O segundo choque que a gente costuma ter, cara, o que eu tive pelo menos, é o calibre dos professores. Porque, geralmente, diferente daqui no Brasil, né, que os professores são muito acadêmicos, lá no MBA os professores são pessoas que tiveram carreiras estelares em um determinado segmento e em uma determinada fase da vida quiseram retribuir e viraram professores. E alguns são professores de carreira, fazem aquilo academicamente. Mas é muito comum você chegar para uma aula e o professor ter sido, o ex-CEO de uma empresa tal, ou um ex-sócio sênior da consultoria, ou um ex-banqueiro de investimento que trabalhou 30 anos no Wall Street, agora dá aula. Então são pessoas que conhecem o assunto que eles estão tratando do avesso. Eles conhecem absolutamente tudo, conhecem a história de como ele funcionou, como funciona no mundo real, o que as empresas querem, o que os negócios querem, quais são as últimas tendências. São pessoas profissionais que viraram professores, diferente de professores dando aula para alunos eventualmente virarem professores. Essa é a segunda coisa. Ainda no calibre dos professores, teve algumas experiências que me marcaram muito. Né? Teve uma aula magna lá que eu participei, e um dos palestrantes era o Joseph Stiglitz. O Stiglitz é um cara que tem 2 Nobel, um Nobel de Economia e um Nobel da Paz, se não me engano. Pode checar depois. Eu fiquei impressionado, porque uma pessoa com 2 Nobel na sala são 2 Nobel a mais do que o Brasil tem. Aquilo foi muito interessante. Assim, ter contato com pessoas que fizeram coisas, pessoas muito competentes, transferindo conhecimento para ele. Esse foi o segundo. A primeira, diversidade. Segundo, calibre dos professores. Terceiro, a competência de alguns dos alunos que estavam lá. Assim, era inspirador
estar num trabalho em grupo com uma daquelas pessoas. Tem pessoas que são brilhantes. Brilhantes em que sentido? Poxa, são boas demais no que se propuseram a fazer. Assim, poxa, tem um colega que abriu uma empresa ao longo do MBA, está sendo, poxa, super bem sucedido. No meu grupo de trabalho, tinha um colega que trabalhava com blockchain. Ele tinha aberto uma empresa em que ele ajudava empresas a estruturar programas internos de blockchain. Então ele, por exemplo, tinha desenvolvido uma criptomoeda para Atari, que é uma empresa grande de games e tal, né? Foi muito grande no passado, ainda não conheci. E ele tinha, 26 anos, tinha fundado essa empresa, uma tecnologia nova, gerenciando um time, tinha ganhado um monte de dinheiro com isso, era um especialista num assunto que na época era um tema super quente. Então, e chegar lá, encontrar aquelas pessoas que estão fazendo coisas incríveis, é muito legal. Muito legal. Você sentia esse sentimento assim, em relação a si próprio? Tipo, caraca, eu tô numa sala com pessoas incríveis, mas eu também, tipo, caraca, olha onde eu cheguei. Cara, assim, é um exercício de humildade chegar lá. Porque é claro que todo mundo que está lá está muito competente, todo mundo vem de carreiras muito legais, mas sempre tem alguma pessoa que você pode look up to, que você pode usar de referência e, poxa, desenhar ali, poxa, quais são os gaps que eu tenho, o que ele faz de legal que eu não faço, como que eu posso melhorar. Então, assim, é um exercício constante de auto-reflexão, de humildade, mas que no final das contas, cara, te empurra muito rápido, assim, porque você está vendo ali as pessoas, você está muito próximo daqueles profissionais. E aí você decidiu voltar ao Brasil depois do seu MBA, ou não? Cara, decidi. Isso foi uma coisa que eu tinha conversado muito com a minha esposa antes da gente ir. A gente foi com a cabeça de voltar. Então, o plano original sempre tinha sido voltar para o Brasil, mas aberto às experiências. Assim, né? Se acontecer alguma coisa muito interessante, a gente poderia ficar. Mas diferente de alguns colegas que queriam usar o MBA para fazer essa mudança de país, de geografia para os Estados Unidos, eu queria voltar para o Brasil. Eu acho o Brasil um país incrível, com, poxa, muita oportunidade profissional, tem muita coisa para fazer para ganhar dinheiro aqui, dá para ter uma carreira muito legal e a qualidade de vida aqui, cara, poxa, inigualável, nosso clima, nossa cultura, nossos relacionamentos pessoais, no nosso caso, proximidade com a família e com amigos, inigualável. Além disso, tinha uma sensação de give back, assim, de devolver para as coisas que o Brasil foi generoso comigo. Poxa, eu fiz uma universidade pública, estudei de graça. Eu sinto que eu tenho alguma responsabilidade de devolver isso para o Brasil, de, poxa, por meio do meu trabalho, do meu impacto, dos meus relacionamentos aqui, ajudar, pelo menos, aonde eu possa, a melhorar um pouquinho do país. Perfeito. Qual é a maior qualidade que você pode ter no trabalho? Dedicação. Não tem nada que você não resolva com, poxa, dedicação, conhecimento, botar as horas de trabalho, pedir a vida que precisa, botar energia. Fala uma habilidade que você ainda quer desenvolver. O que eu quero mais desenvolver agora é a capacidade de formar times e formar pessoas. Desenvolver pessoas e construir times de excelência. Um livro que você recomenda? Rápido e Devagar, Daniel Kahneman. O que mais te motiva? Resolver problemas difíceis. Qual é a palavra que descreve o seu estilo de liderança? Trabalhar junto, resolver junto. Qual o seu maior sonho profissional? O maior sonho profissional é abrir a minha própria empresa de investimento. E qual profissional você gostaria de ver aqui no Unicast? Eu gostaria de ver o Vitor Rebelo Procacci aqui. A minha primeira dica é se exponha a experiências diferentes. Assim, se jogue no mundão, faça coisas que você não necessariamente planejou, conheça pessoas diferentes, se envolva em projetos diferentes e absorva o máximo possível. Porque o melhor jeito de você descobrir o que você gosta, o que você é bom, é conhecendo, é experimentando. Então, colecione experiências. Isso vai tornar a sua vida mais rica, o seu trabalho melhor, a sua satisfação com o mundo infinitamente melhor. Minha segunda dica é construa relacionamentos ao longo do processo. Cada experiência que você fizer, acadêmica, na família, no trabalho, em projetos, você vai interagir com muitas pessoas que, poxa,
Podem ser grandes amigos no futuro, podem ser grandes parceiros, pode ser o seu futuro sócio, pode ser o seu futuro cônjuge, pode ser o seu futuro amigo. Então, colecione relacionamentos, invista nos relacionamentos, dedica tempo e atenção para as pessoas que você interage no dia a dia. No final das contas, elas são a sua vida. E a terceira dica é, qualquer coisa que você se disponibilizar a fazer, ou que você encarar, faça com muita vontade. Põe energia, põe dedicação, que não tem como se arrepender. Nunca me arrependi de ter me dedicado mais do que precisava para alguma coisa. Qualquer coisa que for fazer, faça bem feito. Show. Queria agradecer só a sua presença, foi, nossa, maravilhoso ter esse papo com você. Eu já aprendi, já saí uma pessoa diferente do que eu entrei. E deixei um espaço final, caso você queira falar alguma coisa, divulgar alguma coisa da GPD, fica à vontade. Tudo certo? Certo. Show! Make it hurt.